Hoje é dia de trazer pro canal o oitavo pecado capital, falar sobre o capiroto, sobre a coisa ruim, aquilo que não deve ser nomeado. Vamos falar sobre todas as forças malignas que existem nesse mundo. É hora de trocar uma ideia sobre os nossos amiguinhos, a porcada, entendeu? É a porcada que a gente vai conversar. Vocês viram pelo título aí que finalmente eu trouxe aqui um tema que vocês pedem já há muito tempo. Explica por que que a gente chama palmeirense de porco, de onde surgiu, qual que é a história, qual que é os bagulho, curiosidade, etc. E é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, tá bom? Então já toma aquele banhão de sal grosso, já mergulhe na banheira de Ogum com Luxemburgo, porque o bagulho vai ficar doido a partir de agora, mas você vai saber tudo sobre essa história do porco e o Palmeiras, né? E como que isso acabou hoje se tornando tão comum e popular aí nas nossas conversas de boteco. Muito importante você deixar o like aqui embaixo. Ah, eu sou palmeirense, eu tô aqui, não deveria nem tá aqui, tá? Mas já que tá, deixa o like, entendeu? Já deixa o like aí, ajuda o nosso canal a continuar ganhando voz aí pra gente poder trocar ideia. Comenta aqui embaixo também, caso você souber de alguma outra coisa, né? As suas fontes, etc, o que você acha. Enfim, dê a sua opinião, que é sempre muito bem-vinda. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, e ative o sininho. Olha o tanto de coisa que você tem que fazer aí pra fortalecer a gente. Tem um botão aqui embaixo também que é um coraçãozinho, que é o valeu, né? Vocês nunca mandam, mas eu sempre peço. Na verdade, eu já parei de pedir, já tem um tempo aí, né? E temos que agradecer quem fortalece o canal aqui, nossa grande parceira, a GoCase, tá bom? Então roda a GoCase aí. Não é novidade pra ninguém que a Fiel Torcida é diferente e merece o melhor, concorda? Então se liga nessa oportunidade. O Papo Fiel e a GoCase estão juntos pra te oferecer o que o Coringão Louco de verdade precisa. Na GoCase tem de tudo, bolsas, mochilas, acessórios, além das capinhas de celular mais embaçadas e que podem ser personalizadas pra deixar do teu jeitão. E tem garantia, viu? Os produtos são oficiais e licenciados pelo Corinthians e o preço, papai, é justo, vai por mim. E no caso das capinhas, se você compra duas, você leva 4. Se você compra duas, você leva 4. E tem mais, usando o cupom Papo Fiel, tudo junto, você ganha mais um desconto exclusivo e frete grátis. É ou não é brabo? Dá pra acessar pelo QR Code que tá na tela ou pelo link disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Papo Fiel e GoCase, a parceria que respeita a melhor torcida do planeta. No Instagram, @GoCaseBR. Vai, Corinthians! É isso aí, GoCase e Papo Fiel, simplesmente a parceria mais embaçada que existe nesse universo. E se você é palmeirense e brotou pra cá, dá pra você usar o cupom Papo Fiel também da GoCase, entendeu? Quem sabe isso aí não toca o seu coração e você venha para o lado da luz e não fique nesse lado sombrio que é ser palmeirense, tá bom? Bora trocar uma ideia, né? Todo mundo sabe aí que a gente chama palmeirense de porco, mas poucas pessoas sabem o porquê que a gente chama palmeirense de porco. E não é de agora, são de décadas passadas aí. Vamos por partes então, né? Existem duas versões que, na verdade, quando falam que é duas versões, eles não estão sendo fiéis ao real motivo da história ali, tá? Existem duas histórias que se complementam quando se trata de chamar palmeirense de porco. Primeiro a gente precisa voltar lá na década de 40, quando estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial e tinha Itália, que é a Itália fascista, né, de Mussolini, a Alemanha nazista de Hitler e o Japão. Então esses três países, eles eram um grupinho top, né, fechadinhos ali, e existiam outros países que estavam contra eles. No caso, o Brasil, na Segunda Guerra Mundial, ele se posicionou contra esses três países, né, contra a Itália, contra a Alemanha e contra o Japão. Sendo assim, algumas coisas aqui no Brasil tiveram que ser mudadas. O nome do Palmeiras antigamente não era Palmeiras, era Palestra Itália. Então, como fazia alusão à Itália, no caso, inclusive usando as cores da Itália, tinha muitos imigrantes, né, praticamente era o clube dos imigrantes italianos, né, eles tiveram que mudar o nome. Primeiramente eles tentaram mudar para apenas Palestra, não deu certo, e aí eles mudaram para Palmeiras. Só que a comunidade italiana, principalmente ali da região da Moca, da região da Barra Funda ali, né, no caso, eles sofriam muito preconceito de maneira xenofóbica. Isso aí, a gente tem que se desprender do futebol, porque nos
canais que aparecem por aí de Palmeiras e tal, e etc, e nos portais, eles acabam esquecendo de contar o real contexto do negócio. Naquela época, imigrantes de modo geral, né, imigrante alemão, imigrante italiano, imigrante japonês, qualquer coisa assim, no Brasil, sofria muito preconceito xenofóbico, principalmente porque eles trabalhavam normalmente em serviços que eram braçais e na hora do almoço, né, eles tinham a sua cultura de comer macarronada, então sujava, né, a boca, por mais que você vai comer macarrão e aí fica com a boca tudo suja assim também. Então nessa época, de maneira xenofóbica, os brasileiros ou pessoas que não eram ligadas a essa comunidade de imigrantes, né, chamavam os caras de porcos, tá? Mas isso tinha pouca ou nenhuma ligação com o futebol em si. Mas como o Palmeiras tinha como raiz ali, né, uma cultura muito italiana inserida no Palmeiras, isso aí acabava sendo uma maneira de definir a torcida do Palmeiras. Ele também, são os porcos italianos e tudo mais. Mas isso aí não tinha muita força. Então, quando um palmeirense tenta contar essa história, ele conta assim, não, mas naquela época é porque a gente sofria preconceito, os caras chamavam a gente de porco e tal, né? Beleza, tem um fundo de verdade nisso aí, mas era uma coisa mais abrangente e menos voltada pro futebol. Aí a gente precisa ir mais pra frente, no ano de 1969. Aí tava rolando o Campeonato Paulista e aí sim entra a história de maneira mais contundente, né? O Corinthians tinha como presidente um cara que ficou muito emblemático na história do Corinthians, que era o Vadi Elu. Você nunca ouviu falar desse cara aí? Busca no Google. Ele foi presidente durante uma década do Corinthians e coincidentemente uma década que a gente não ganhou porcaria nenhuma. Esse cara tinha muita ligação com partidos políticos, foi eleito deputado federal, estadual, uma porrada de vezes ali, e aí ele também era muito enraizado ali dentro do Parque São Jorge, né, do Corinthians. E aí ele, em 1969, tava rolando o Campeonato Paulista. Esse Campeonato Paulista quem ganhou foi o Santos, teve como artilheiro o Pelé. Esse Campeonato Paulista, depois de muito tempo, foi quando tinham 14 equipes que estavam disputando ali, né, e eles dividiram pela primeira vez ali em 2 grupos. E aí ficou num grupo o Santos e num grupo o Corinthians, porque a Federação Paulista pensava o seguinte, né, cara, como são as duas principais potências, né, o Santos do Pelé e o Corinthians, mesmo na fila, nessa época de 1969, a gente já tava 15 anos sem ganhar título, e ele falava assim, não, mas o Corinthians é um time muito forte, muito popular, é um time que dá muita audiência, que leva muita gente no estádio, a gente não pode colocar agora Santos e Corinthians pra jogar. Então o critério na hora do sorteio era colocar de um lado da chave o Santos e do outro o Corinthians. Isso aí acabou gerando uns ciúmes em outros 2 times. Quem são os outros 2 times? O Palmeiras e o São Paulo, né, que acabaram não sendo preteridos ali de poder cair em qualquer grupo que seja. Tudo bem, aí já acabou gerando um desconforto, lembrando, né, o nosso presidente na época, o Vadi Elu. Aí aconteceu que no início do segundo turno desse Campeonato Paulista, a gente foi jogar contra o São Bento lá em Sorocaba. Ganhamos a partida e depois da partida o treinador falou o seguinte, rapaziada, é o seguinte, ó, pode voltar pra casa todo mundo aí, né, vocês estão liberados, estão de folga, ganhamos a partida, tá suave. E aí no mesmo carro veio o Lidu e o Eduardo, né, que o Lidu era lateral direito do Corinthians e o Eduardo era a ponta direita do Corinthians. E eles vieram no mesmo carro voltando de Sorocaba. Quando chegou na Marginal Tietê, ali por alto da ponte da Vila Maria, esse carro capotou várias vezes, jogou eles pra fora do carro e eles morreram. 2 jogadores que eram do time titular do Corinthians. Aí o Corinthians, né, teve uma comoção muito grande na imprensa e tudo mais, né, teve um velório que foi milhares de pessoas lá no Parque São Jorge. E o Corinthians precisava conseguir, além de resolver isso aí nos trâmites legais, né, também precisava acionar a Federação Paulista, porque foram 2 jogadores importantes do time titular do Corinthians que morreram, e só que a gente já tava no segundo turno, então não poderia mais inscrever jogadores ali no campeonato. Então o Corinthians foi lá e ligou pra Federação Paulista, né, o Vadi Elu, né, presidente do Corinthians, falou o seguinte, rapaz, eu preciso inscrever outros jogadores aí, como é que eu faço? Vocês autorizam? A Federação Paulista foi solidária e pensou o seguinte, falou, ó, a gente não pode mais pelo regulamento. No entanto, a gente faz uma votação, a gente reúne os representantes das outras 13 equipes, né, eram 14 que estavam participando, né, 2 grupos com 7 ali, né, reúne todo mundo e reunindo todo mundo, se todo mundo for unânime aprovar e falar assim, ó, tudo bem, vocês podem inscrever outros jogadores no lugar desses jogadores que faleceram, do Lidu e do Eduardo, aí beleza, aí tá autorizado.
Tudo bem, né, cara? A gente jamais ia esperar que alguém poderia votar contra num negócio desse e começou a votação. Uma das coisas que os palmeirenses normalmente gostam de argumentar, você já deve imaginar que o Palmeiras votou contra, né? Mas uma das coisas que eles gostam de argumentar é que é o seguinte, não, a votação nem chegou a terminar, então por isso que a gente votou contra, mas outros clubes votariam contra também. Só que eles esquecem de falar que antes dele tiveram outros times que votaram, né? O São Bento, o Guarani, a Ferroviária, o Paulista de Jundiaí, a Portuguesa Santista, a Juventus da Moca, o 15 de Piracicaba e a Portuguesa a Luzinha de São Paulo também. Todos esses times já tinham votado e todos eles falaram assim, não, tá tudo tranquilo, né? Os caras morreram, né? Não é que os caras saíram pra uma balada e... Não, os caras simplesmente morreram, né, cara? Então é uma tragédia, pode inscrever 2 caras do time principal. Até que chegou o próximo votante. O próximo votante foi o José Jiménez Lopes, atual dirigente, na época, né, dirigente do Palmeiras, que votou contra. E ele usou a seguinte justificativa, abre aspas, pra esse cara aí. Eu vou tentar ilustrar aqui, colocar algumas imagens, não sei se já tá aparecendo pra vocês aí, mas tem umas imagens que são interessantes. O José Jiménez Lopes, argumentou o seguinte, eu penso com a cabeça, não com o coração. Imagine se eu concordasse e depois, por azar, na final do Campeonato Paulista, estivessem Corinthians e Palmeiras, sendo que meu time perdesse, utilizando-se os Corinthians dos novos jogadores contratados. O que a nossa torcida diria de mim? E aí a gente precisa voltar lá no Vadielu que eu dei essa introdução. O presidente então do Corinthians, lembrando que aquele contexto de porco etc não era uma coisa enraizada dentro do futebol, uma coisa presente nos estádios, utilizou o termo, né, a expressão que ele estava tendo espírito de porco neste momento. E aí vamos tentar pensar no que é o espírito de porco, né, do ponto de vista mais lógico. Aí eu vou colocar algumas definições aqui, né. Segundo o dicionário online, né, espírito de porco, tá aí na tela pra vocês, é uma pessoa insuportável, ácida e inconveniente que sempre causa discórdia e infelicidade ao que estão à sua volta. Ninguém pode mais se divertir, que sempre tem um espírito de porco para atrapalhar. Ou no estado de espírito que a pessoa age de forma desagradável, irritante, provocadora, sem levar em consideração o sentimento ou a opinião alheia. Ou seja, a internet atrai pessoas desocupadas e com espírito de porco. Essa é uma das definições através do dicionário online. Tem algumas coisas também a respeito da origem, né, cara? Tem a origem do ponto de vista religioso dessa expressão e do ponto de vista histórico. Vamos primeiro para a origem aqui, ó, tá? Segundo o professor Ari Riboldi, essa má fama foi reforçada no período da escravidão, quando nenhum dos escravos queria ter a tarefa de matar os porcos na fazenda. Nessa época havia uma crença de que o espírito de porco ficava no corpo e quem o matava o atormentava pelo resto dos seus dias. Então vem desde a época do período de escravatura aqui. E também tem a da questão religiosa, né? Quando fala, é uma expressão usada para caracterizar alguém malicioso ou que só atrapalha. A expressão espírito de porco, isso aqui é pela gramática.net, surgiu dos livros do Antigo Testamento, onde os porcos possuíam a fama de que são impuros e demoníacos. Um outro exemplo é a história do Evangelho de São Marcos no Novo Testamento, que conta que para salvar um grupo de humanos que haviam sido possuídos por espíritos ruins, Jesus transferiu para uma vária de porcos que estavam passando pelo local, pegou os demônios e jogou no porco lá. Então você pode ir para qualquer lado que você quiser aí a respeito do espírito de porco, que é algo desprezível. O Vadielu, nessa época aí, ele tornou público, né, o voto do presidente do Palmeiras, né, do dirigente do Palmeiras, que ele votou contra nessa época. E a partir daí, no próximo jogo que aconteceu entre Corinthians e Palmeiras, soltaram, né, a torcida do Corinthians soltou um porquinho no campo, né, então foi jogar, se eu não me engano, no Morumbi, levaram um porquinho pintado de verde, né, com uma blusinha verde, soltaram ali. Quando soltou, a torcida do Corinthians já começou a chamar de porco, ou seja, isso vem e ganhou força por causa de 1969, quando o Corinthians perdeu 2 jogadores. É lógico que a história, né, voltando lá para a década de 40, ela é presente também. A partir daí, né, o Palmeiras começava a sofrer em todos os jogos, né, cara, a torcida do Corinthians sempre fazendo muito mais barulho e tocando nesse ponto, os caras pegaram pilha. A partir do momento que eles pegaram pilha, o apelido pegou e ficou mais forte ainda, né, desde quando, por exemplo, o Vampeta fez a brincadeira lá de chamar São Paulino de Bambi,
e aí eles pegaram pilha, acabou ficando muito forte lá, agora que tá tendo bastante discussões a respeito disso. Mas é a mesma coisa, quando o Santos, né, se auto-intitula peixe e tudo mais, e aí a gente passa a chamar eles de sardinha, que seria um peixe menor, um peixe mais barato, um peixe de menos valia, eles pegam pilha também, esse tema começa a pegar. No entanto, do Palmeiras, a gente tá falando de algo que foi do ponto de vista social, aquele espírito de coisa ruim mesmo que foi plantada ali em 1969. Isso aí perdurou por mais de uma década, né? O Corinthians depois teve o Corinthians da democracia ainda, né? Começo dos anos 80, e em 1986, vocês vão ver aí que eu deixei separado aí, né? A revista Placar noticiou um acontecimento que é considerado um acontecimento histórico, né? Porque em 1986 o Palmeiras foi jogar contra o Santos, se eu não tô muito enganado, e aí teve um cara de marketing do Palmeiras que sugeriu a ideia deles usarem o porco a favor de si, porque até aí o mascote do Palmeiras era o periquito, e ninguém gritava periquito na arquibancada, né? Porque parece que teve anos 50 ali, anos 60, tinha uma música do periquito que quando o Palmeiras fazia gol lá no Parque Antártica, né? No Palestra Itália, no antigo estádio deles lá, né, tocava essa música, né? Não sei bem ao certo isso aí, então ficou o periquito. Nessa época, esse cara de marketing chegou pros caras e falou o seguinte, ó, pra gente se livrar disso e ganhar mais força no estádio, que tal se a gente não abraçar isso aí? Então saiu essa matéria aí, né? E nesse jogo a torcida também começou a gritar, porque eles foram lá e carregaram porquinhos dentro no colo. E aí ficou famoso o Jorginho, esse cara aí, com um porco na mão, assim, nessa hora. E aí, a partir daí, a torcida do Palmeiras abraçou o porco. O que eu acho desprezível nessa história toda é que é a mesma coisa, né? O cara vai lá e é um ladrão. O cara é um ladrão e aí todo mundo zoa por ser ladrão. E aí ele vai lá e simplesmente se orgulha de algo ruim que foi alcunhado pra ele. É óbvio que tem uma galera mais jovem aí que sequer sabe de 1% dessa história aí, não tá nem aí e beleza, a gente não vai julgar. Agora, quem conhece a história mesmo de fato do Palmeiras, de tudo isso aí que aconteceu e se orgulha de ser chamado de porco e tudo mais, aí eu acho desprezível, mas cada um sabe o que faz da vida, né? E aí eu separei aqui algumas imagens, né, cara, pra colocar pra vocês. Por exemplo, quem quer saber quem eram o Lidu, né, que era o lateral direito, e o Eduardo, né, cara, tá aí a imagem do time de 1969, eu vou falar mais um pouco ainda sobre o Vadi Elu, né? O Lidu ali é o sexto que tá da esquerda pra direita, né? Tem o goleiro aí que é o Lula, o Oswaldo Cunha, o Ditão, Luiz Carlos Galter, Dirceu Alves e o Lidu em pé do outro lado, né? E embaixo agachado tem o Paulo Borges, o Adnan, o Benê, o Rivelino, né? Rivelino aí sem bigode, e o Eduardo. Então foi o Lidu e o Eduardo que coincidentemente nessa foto estão juntos, né? Eu vou colocar uma foto dele separado aqui, né, cara? O Lidu aí aparecendo pra vocês, o Eduardo também aparecendo com isso, e no meio de tudo isso, né, a gente precisa contextualizar que a Federação Paulista estava muito compadecida com o Corinthians ali, né, por isso que ela propôs essa votação extraordinária pra acontecer. Então isso aí tudo aconteceu no meio do luto, então com uma comoção nacional. Você imagina aí, por exemplo, na época do Ayrton Senna, lógico que a proporção é diferente, mas na época que o Ayrton Senna morreu, e aí você conseguir ser desumano a ponto com aquela comoção a nível nacional, era basicamente dadas as devidas proporções aqui do que aconteceu. E aí vamos, só para poder contextualizar, para ninguém achar que o Vadi Elu era, meu Deus, um deus da história do Corinthians, não, era só mais um da turma dos caras. Por isso que quando vocês me perguntam assim, quem que é o melhor presidente da história do Corinthians? Para mim, o melhor presidente da história do Corinthians é o Bataglia, que afundou. O resto, para mim, foi tudo ladeira abaixo. Então tem algumas fotos que eu vou colocar aí do Vadi Elu para vocês, né? E tem uma em específico que é essa aqui, tá? Olha só o que tá aparecendo na tela pra vocês. O Vadi Elu ali é o do bigodinho branco que tá sentado na mesa. E quem está na ponta da mesa? Quem está? Se você por acaso não estiver reconhecendo, é simplesmente Alberto do Alibe, só que novinho. É a mesma turma. Eu canso de falar isso pra vocês. Eu sempre, se você for resgatar, se a gente for pegar, o Vadi Elu era um adversário histórico do Vicente Mateus, por exemplo. Você via ali as relações entre Alberto do Alibe, a família do Alibe e tal, junto com os caras. E aí eles estavam num jantar agradável, Vadi Elu e Alberto do Alibe também ali nessa brincadeira. E tem uma outra coisa, né? O Vadi Elu foi presidente do Corinthians durante 10 anos, né? Entre 1961 e 1971, se eu não me engano. São 10 anos aí, tá? Você pode buscar aí a informação mais precisa. E todas as vezes ele foi eleito com 2 bandeiras, primeira-dama. 2 coisas que ele falava assim, ó, agora eu vou ser eleito, pode votar, o conselho pode votar em mim aí que agora vai. Título,
né? Título, não sei se você lembra, ele foi presidente durante 10 anos, quando a gente não ganhou nenhum título oficial, principalmente, né? Que era no meio daquela fila. Então ele prometia título, não ganhava título. Ele eleito de novo prometendo título, não ganhava título. Ele eleito de novo ganhando título, não ganhava título nenhum. E uma coisa que depois foi aparecer só agora em 2014, ele prometia o tempo todo estádio. Ele prometeu um estádio durante todas as suas campanhas de 120 mil pessoas. É um absurdo a torcida do Corinthians, fiel como é, não ter um estádio. Aí prometeu um estádio ali que só foi acontecer em 2014 por conta da Copa do Mundo e todas as outras cocitas que a gente sabe aí. Podemos citar Odebrecht, o valor que era de 450 milhões virou 1,5 bilhão, mas isso é outra história. Então essas duas bandeiras o cara foi eleito ali algumas vezes. E não sei se você sabe, né? Olha que coincidência, olha que agora as peças vai se encaixar, você vai colocar aquele meme do Futurama lá, né? Que agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Teve uma torcida que tem por aí, que talvez vocês não conheçam, que são os Gaviões da Fiel. A primeira torcida organizada que surgiu. Ela surgiu quando? Em 1969, com uma proposta: contra todo ditador que no timão quiser mandar, os Gaviões nasceram para poder reivindicar. A grande inspiração naquele momento era o presidente Vadielu. Então fica aí a história contada, né? Hoje a gente tem várias questões aí que a gente sempre questiona nos caras aqui, mas ela surgiu disso aí. E foi também de acordo com essa turma que administrava nessa época que depois acabou surgindo a Camisa 12, né? Que era um braço ali dos Gaviões da Fiel que acabaram se desmembrando por discordar politicamente. E até hoje eles carregam um pouco desse ranço um do outro aí, né? A gente já conversou sobre isso várias vezes. Se você quiser um vídeo específico sobre isso, a gente grava também. Deixa eu ver se eu não deixei de colocar nada aqui também, tá? Tem essa matéria aí, né? Há exatos 35 anos a torcida do Palmeiras adotava um pouco como mascote. Já tinha colocado aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. O periquito, eu deixei a imagem aí, deve ter aparecido pra vocês também em algum momento. A foto dos jogadores, acho que eu coloquei tudo aqui. Espero que seja... Esse é aquele típico vídeo que não dá muita visualização, né? Porque fala sobre história, fala sobre contextos, fala sobre umas coisas aí que a galera não se atrai muito, né? Sabe o que eu vou fazer? Primeiro, vou colocar assim: Cuéllar no Corinthians, Cristiano Ronaldo no Corinthians. E aí você vai abrir e falar: mas você tá falando de história? É assim que eu vou enganar vocês aí. Tá bom? Quanto tempo deu primeiro? Hoje não estouramos, não. 20... Nossa, passamos de 20 minutos? Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo mais fazer um vídeo de menos de 20 minutos. Queria agradecer aí a todos vocês. Agora vocês sabem por que nós chamamos palmeirense de porco e por que eu desprezo os caras que se orgulham desse argumento aí. Tá tudo certo. E aqui foi um dos poucos vídeos, né? Na verdade eu não vi nenhum vídeo de corintiano que citou a Segunda Guerra Mundial, hein, cara? Porque normalmente eles colocam só 1969. E eu devo se pá, né? Eu costumo fazer isso, né? Ter confundido 69 com 79 umas 20 vezes no vídeo. Isso é normal acontecer, eu vou colocar corrigindo aí. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians. Não esqueça de fortalecer a Golcase, que é a nossa grande parceira aqui no canal. Até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, hein?